Boa noite, alunos e alunas. Prazer falar com vocês novamente. Estou deixando esse material gravado para vocês. Hoje nós teremos aula sobre citações, quando a gente usa no nosso trabalho aquele trabalho que foi produzido por outro autor, tá bom? Quando a gente usa o trabalho de alguém no nosso trabalho, é preciso dizer de que fonte você extraiu aquele trabalho, de onde você tirou, sob o risco de você estar plagiando o autor, copiando as ideias dele sem os devidos créditos, tá ok? Isso é algo bem importante e a gente precisa tomar esses cuidados, e as citações são obrigatórias nos trabalhos, né? Toda vez que você colocar uma ideia que não é sua, você precisa indicar a fonte, ok? Então vamos desligar a câmera e começar a nossa apresentação. Bem, então, como já dito, a aula de hoje fala sobre citações. O que é uma citação? Citação é quando você menciona uma informação extraída de outra fonte. Quando você tira de outro autor escreveu a ideia que você está colocando no texto. Ela serve para reforçar o seu conteúdo, a sua maneira de pensar, aquilo que você está pesquisando no seu trabalho. Então, a citação ela vai servir como um apoio, como uma base para aquilo que você quer dizer para o seu leitor, tá? E também existe a citação de citação. Quando você encontrou um trabalho que você achou interessante citar, e nesse trabalho o autor cita um outro autor, é uma citação de um terceiro, né? Mas que você não tenha tido acesso ao original, você só confia na pessoa que fez aquele trabalho. Então, essa citação de citação também é o famoso APUD, tá? Quando você não teve acesso ao original da obra, tá? E aí a gente vai trabalhar com citação direta, que é quando você transcreve textualmente, letra por letra, aquilo que o autor escreveu sobre determinado assunto. E também tem a citação indireta. A indireta é quando você faz um texto parafraseando o autor. Você pega a ideia principal do autor e você coloca um pouco, trazendo aquela ideia das suas palavras, né? Mas a ideia principal não é sua, a ideia principal é do autor. Quais são as regras gerais para citação? Quando você for fazer uma citação, você tem que colocar o sobrenome do autor, como a gente colocou nas referências, né? Lembra que a gente na referência colocava o sobrenome, o último sobrenome, e as iniciais do autor. Agora, na citação, você só precisa do sobrenome. Porque aí, quando você citar o sobrenome do autor, está implícito que lá nas referências vão estar as outras informações complementares sobre o autor. Você pode fazer você tem que fazer, na verdade, em letras maiúsculas se elas estiverem entre os parênteses, e se estiverem fora de parênteses, você precisa fazer a inicial maiúscula e o restante minúsculas. Vamos ver na prática como é que a gente faz. Então tem a questão aí, ó. Essa é uma primeira citação. A ironia seria, assim, uma forma implícita de heterogeneidade mostrada conforme a classificação proposta por Altier e Revuz, 1982. Então, o autor está só citado aí, ele está fora de parênteses, primeira letra maiúscula, né? E o restante minúscula. Claro que esse é um nome composto, então precisa dos dois nomes ali com iniciais maiúsculos, tá? Outro exemplo, apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise de filosofia. Tem um colchetes aí com 3 pontinhos. Derrida, 1967, página 293, entre parênteses, tudo.
Então, fora dos parênteses, ó, segundo Schiffman e Canu, que são os dois autores do livro, do ano 2000. Então, ano 2000 está entre parênteses, mas o nome dos autores está fora dos parênteses, porque ele faz parte do texto. O escritor está dizendo segundo Schiffman e Canu, que estão de acordo com eles, né? Está dentro do texto, então não precisa botar entre parênteses, você coloca só fora dos parênteses os nomes, e dentro do parênteses está ali a referência ao número, o ano que foi escrita a obra. Vírgula, né? O comportamento do consumidor estuda de que maneira as pessoas resolvem gastar seu tempo e dinheiro para fazer uma determinada compra, assim como seu esforço para consumir. E as regras gerais continuando, então, você precisa especificar no texto as páginas da fonte de consulta. Que obra você consultou e qual foi a página que você encontrou a citação. Quando for citação direta, quando você mencionar textualmente aquilo que o autor escreveu, né? E você não mudar uma letra daquilo que ele escreveu, uma vírgula, você vai citar com o número da página. Então, você vai colocar o autor, a data e a página. Data ali, no caso, é o ano do livro, né? Nas citações indiretas, o número da página é opcional. Se você quiser colocar, coloca, mas não é obrigatório. Exemplos, então. A produção de lítio começa em Sears Lake, Califórnia, em 1928. Está citando o autor, Mumford, 1949, página 513. E Oliveira e Leonardos, entre parênteses, 1943, página 145, fecha parênteses, dizem que, abre aspas, a relação da série São Roque com os granitos porfiróides pequenos é muito clara. Fecha aspas, né? Citação direta. Como é que é uma citação direta? Ela pode ser curta e longa. Ela é considerada curta quando você, no texto, durante o seu texto, você escreve até 3 linhas sobre a ideia do autor. Ela deve estar ali entre aspas duplas, né? Aqui estão as aspas, ó, duas, né? São duplas, aquele sinalzinho de aspas duplas ali. Você precisa usar esse sinal, porque tem outro que coloca uma aspa só. Então tome cuidado, porque esse é o sinalzinho de aspas duplas. Ele está bem lá no cantinho do teclado, quando você usa o computador, ele está lá do lado do número 1, geralmente, né? Quando você está usando um notebook, por exemplo. Ele fica ali, e se você não apertar o Shift, ele fica uma aspa só. Então toma cuidado, porque são as aspas duplas. Aí essa aí é uma citação, ó, curta, né, direta, curta. Uma vez que se tenha dividido os cargos por especialização do trabalho, é preciso agrupá-los de forma que as tarefas comuns possam ser coordenadas. Ponto, fecha aspas. E quem foi o autor dessa citação de que você escreveu, né? Robbins, 2003, página 173. E quando a citação direta é longa, quando ela tiver mais de 3 linhas, aí tem que tomar um cuidado na hora de formatar. É claro que os tamanhos que eu estou colocando no slide são um pouquinho maiores, porque senão ficaria ruim de você conseguir enxergar na tela. Mas eu usei uma letra menor para você entender o seguinte. Quando você faz uma citação direta longa de algum autor, ou seja, você quer escrever uma ideia que ele colocou num livro, num trabalho dele, mas essa ideia passou de 3 linhas, mas você acha interessante colocar. Isso é uma citação direta longa. Ela vai mudar um pouco a formatação. Ao invés de você formatar normal lá com a letra do tamanho 12 que você estava usando, com espaço entre as linhas de 1,5, você vai dar um recuo 4 centímetros. Aqui também é só uma forma de ilustração, porque daqui até aqui eu não medi se tem 4 centímetros ou não. Mas é para que vocês vejam que ela está recuada do recuo normal do texto aqui, ó. Ela fica um pouco mais para dentro e respeita esse alinhamento aqui. Então, com 4 centímetros de margem, letra menor que a do texto, né, o tamanho 10, o texto normal geralmente com tamanho 12, sem aspas, ó, tá vendo que não tem as aspas, e espacejamento simples, ó, diminuir o espaço entre uma linha e outra. É espaço de uma linha só.
Nesse caso aqui, estão vendo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Mais outro exemplo, né? Você está lá no texto, então aqui o texto é normal, sobre definir. Demo comenta que o nome do autor, né? Está aqui entre os parênteses, o ano e a página, porque aqui, ó, ele está fazendo, o autor não está dentro dos parênteses, porque ele está fazendo parte do texto, né? Ele não está sendo só citado, ele está aqui, ó, demo comenta, né? Está fazendo parte dele. Que aí lá na outra linha tem um recuo aqui de 4 centímetros, e aqui colocam as ideias, ó, são 6 linhas, então passaria as 3 linhas que caracterizam uma citação direta curta, e a letra, a fonte tem que ficar menor. Fiquem, digamos que se essa aqui fosse a fonte 12, essa seria a fonte 10. Mais uma citação aqui, ó. Freitas, abriu parênteses, porque ele está fazendo uma ação aqui, ó. Freitas enfatiza, Freitas que está enfatizando o ano, tal, 2007. Grifo do autor talvez tenha perdido ali a questão da formatação aqui. Enfatiza que, na verdade, perdão, o grifo do autor é porque ele está fazendo algum comentário aqui dentro do texto, tá? Tradicionalmente, os conectivos são vistos na linguagem da lógica como elementos úteis para se vincular para posições explícitas delimitadas. Abre parênteses, o porquê introduz argumentos, ou então e o logo sempre introduzem as conclusões, por exemplo. Mas, sob o ponto de vista da argumentação na língua, amplia-se essa compreensão. E aqui tem o colchete com as reticências. E aqui a gente já explica, então, esses sinais que aparecem, tá? Quando aparece esse sinalzinho aqui, ó, um colchete com 3 pontinhos, isso indica uma supressão. O que é uma supressão? É uma retirada de um texto de coisa que eu acho, de repente, desnecessária estar no texto, tá? Então, isso aqui é uma supressão, o retiro do texto aquilo que eu acho que está sobrando, que não vai fazer falta no texto. Quando eu faço uma interpolação, faço um acréscimo a um comentário, eu cito lá o autor e eu quero fazer um comentário meu sobre aquela fala do autor dentro daquela hora que eu estou citando aquele texto. Então eu coloco esse comentário, esse acréscimo entre colchetes. E a ênfase ou destaque é quando você grifa, ou seja, sublinha, ou você coloca negrito ou itálico. E a citação indireta? É um texto baseado na obra do autor consultado. É uma paráfrase ou um comentário sobre a ideia de um autor. Tá? Então, por exemplo, aqui ele pegou a ideia do Porter e ele simplificou a ideia. Então, ele falou: existem 6 fontes principais de barreiras de entrada, economia de escala, diferenciação do produto, necessidade de capital, custo de mudança, acesso aos canais de comunicação, aos canais de distribuição e desvantagem de custo, independente de escala. Então, nesse caso aqui, ele fez uma citação indireta. Reparem aqui que não tem as aspas, e ele está resumindo a ideia do autor. Tá? Citação de citação é uma citação direta ou indireta de um texto, sendo que não tivemos acesso ao original, conforme eu expliquei lá no começo. Identifica a obra diretamente consultada, o autor e a obra citada, acrescido do termo latino apud, né? Citado por. Então vai vir fulano, apud e a referência, né? Quem é o autor é o primeiro que aparece, tá? Aqui nesse caso, ó, no modelo serial de Golgi, Apud Nard, 1993. Quer dizer que o Golgi escreveu lá em 1972 isso, e ele foi citado por esse autor aqui, Nard, em 93. Mas o cara que escreveu esse parágrafo aqui, ele só teve acesso ao Nard, não teve acesso a esse livro do Golgi. Então ele cita
o Gog que foi citado pelo Nard lá no livro de 93, tá? No modelo serial de Gog, tal, o ato de ler envolve um processamento serial que começa com uma fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da esquerda para a direita de forma linear, ok? E com isso a gente encerra a aula de hoje, preparada para vocês, que era a questão de citações. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem, fique à vontade para rever esse texto, esse vídeo mais uma vez, e eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais.